Aula 3, criando o projeto a partir do arquivo DWG. Nessa aula, veremos como é feito a criação do projeto no AutoCAD, quais as principais características e informações que deve conter este projeto, para que o CIP 3D possa reconhecer o desenho e já inserir as barras a partir do arquivo DWG. Nessa tela eu tenho o projeto parcialmente desenhado no AutoCAD e aqui nós temos algumas informações, como por exemplo a largura do galpão, que é de 20 metros, a altura de 10 até o banzo inferior, do banzo inferior para o banzo para a cumieira, para a parte mais alta, nós temos mais 2 metros, e os módulos de 8 em 8 metros, totalizando 32 metros de profundidade. Tá? As cotas aqui eram apenas para informação, eu não preciso delas para mandar diretamente para o CIP 3D. Tenho que tomar cuidado com os eixos, então a minha estrutura ela tem que estar com os pilares no eixo Z e as vigas no eixo X e Y, tá? Então tenho que desenhar ela em 3D também, realmente, não tem jeito. E outra coisa também que eu tenho que tomar cuidado, tem que ser sempre barras, tá? Sempre linhas. Pode ser polyline, eu não recomendo. Prefiro que trabalhem com o comando line, tá? Sempre comando line. Evitem usar a opção de polyline, por exemplo. Deixa eu digitar aqui o join. Evitem fazer, por exemplo, no caso do banzo superior, ele contínuo. Sempre deixe ele explodido, como duas barras independentes. As diagonais e montantes também. Então, não façam independentes, não faça ele unificado. E aqui eu desenhei só uma parte parcial da treliça, não desenhei ela inteira. Por quê? Porque na hora de importar eu vou fazer o complemento da estrutura, para mostrar também como é feito o lançamento de barras diretamente no CIP 3D. É claro que quanto mais completo estiver o lançamento de barras no DWG, menos trabalho você terá no CIP 3D. Como o nosso intuito é ensinar a utilizar as ferramentas do programa, por isso que o desenho unifilar do galpão ele está incompleto, para que possa ser finalizado lá no CIP 3D. Outra coisa importante é que o desenho esteja em metros. Então, as barras, os pilares, as vigas, os diagonais, os montantes, os banzos, tudo tem que estar em metros. E como sabe que está em metros? É só usar o comando dist no próprio AutoCAD e fazer uma medição aleatória. No meu caso, eu medi a largura do galpão. Reparem que na barra de comandos do AutoCAD apareceu o valor de 20 metros. Então eu sei que está em metros. Se o desenho estiver em milímetros, tem que aplicar um fator de escala, reduzindo ele para escala de metros. Outra coisa importante que deve ser tomada é a posição do arquivo. O desenho, na verdade, ele não pode estar muito longe da origem. Reparem que a origem é onde está esse símbolo dos eixos aqui, X, Y, Z. Se estiver muito longe, pode ser que o CIP 3D não reconheça o desenho DWG. Pode ser que tente importar e ele não faça o reconhecimento. Então, o cuidado que deve ser tomado é o que? É sempre mover uma parte do galpão, uma parte do seu desenho para a origem. Basta selecionar, aplicar o comando move e digitar a coordenada 0,0,0, que ele move um ponto específico para a origem das coordenadas do AutoCAD. Importante também criar um layer específico para os elementos. Então eu vou criar aqui no próprio AutoCAD um layer chamado de barras. Vou dar uma cor para esse layer, uma cor azul. E vou selecionar o projeto e escolher a cor, o layer barras. Aí é só salvar. Então a configuração do seu desenho em DWG está pronta. Basta salvar e aí vamos partir para o CIP 3D.
toda vez que o CIP 3D é aberto, eu vou abrir aqui no caso a versão 2016. Ele vai abrir a última obra que está sendo utilizada, que foi feita, que foi criada no programa. Então eu vou abrir aqui o CIP 3D, aguardar ele carregar. Ele sempre vai abrir a última obra em questão. Ele nunca vai abrir o arquivo em branco. Ele só abre o programa em branco quando ele é aberto pela primeira vez. Depois que você usou ele uma vez na vida, ele sempre vai abrir com um projeto já selecionado. No nosso caso, vamos criar um projeto novo. Então, vou entrar em Arquivo, Novo. Eu já criei uma pasta na minha área de trabalho, então vou clicar aí no botão Examinar. Vou escolher esta pasta, chamada Treinamento CIP 3D. E vou dar o nome de Treinamento Galpão CIP 3D. Tá, então criei aqui o nome do meu arquivo Treinamento Galpão CIP 3D, clico em salvar. Então já está definido o local para salvar na pasta Treinamento CIP 3D com o nome Treinamento Galpão CIP 3D. A descrição é opcional, você pode colocar a descrição que quiser. No meu caso não preciso pôr nada. Então clique em aceitar. E aí eu tenho duas opções de criação de projetos. A primeira é a obra vazia. E a segunda é a introdução automática IFC. Então, se o seu projeto foi previamente criado em uma outra plataforma, uma plataforma BIM, por exemplo, um Revit, ou então um outro programa que exporta as informações em IFC, pode-se clicar nesta opção, Introdução Automática, clicar em Aceitar, seleciona o arquivo e dá continuidade. Aí no final a gente vai cair no mesmo ponto, que é o ponto de definição das informações do projeto. Então por isso que a gente vai trabalhar com a obra vazia. Então eu vou escolher a obra vazia, clique em aceitar. Depois que você escolher o arquivo lá na opção IFC, se for optar pela opção IFC, ele vai cair nessa mesma tela. Por isso que a gente vai fazer pela obra vazia, que dá no mesmo. A única coisa é que a obra vazia ele já não vai lançar as barras automaticamente. Aço laminado, a gente seleciona o tipo de aço, então eu vou trabalhar aqui com 572 de 345. O aço dobrado vai ficar como CF26 mesmo. E aí eu tenho as opções para madeira, caso vá trabalhar com madeira, alumínio, as têmperas do alumínio, e o concreto. Ah, mas para que o concreto? O concreto é para você simular, por exemplo, a chapa de ancoragem, quando for fazer um elemento que fique apoiado em um elemento de fundação ou em cima de uma viga existente. Então, com a resistência do concreto, o programa consegue definir qual que é o comprimento do chumbador e se ele vai precisar fazer curva ou não, de acordo com a resistência do concreto. Do lado direito, essa opção de concreto armado ela é diferente da esquerda. Tá? Da esquerda é só para coisas simples, como ligação entre pilar e fundação. Agora, do lado direito é quando eu quero trabalhar com pilar misto, que é aquele pilar embebido, pilar metálico embebido em estrutura de concreto, por exemplo. Ou um pilar tubular preenchido com concreto, ou um perfil I concretado. Então aí eu tenho que definir o tipo de concreto que eu vou utilizar nos pilares, nas vigas ou nos elementos de fundação. No nosso caso eu vou manter o 20 MPa, não vou alterar. Também posso configurar os cobrimentos dos elementos, no caso quanto que eu quero de cobrimento em pilar, viga e laje. E aqui embaixo eu tenho as opções de resistência ao fogo, onde eu posso pedir para que o programa faça a verificação de resistência ao fogo de acordo com a norma europeia. E aí eu defino qual que é o tempo de resistência requerida e se a superfície vai ser protegida ou não. Então ele faz a verificação. No nosso caso, eu não vou habilitar a verificação de resistência ao fogo. Estados, limites e combinação. Aqui também pode-se visualizar os tipos de combinações utilizadas. Clicando nesse lápis na parte superior, eu posso visualizar as combinações da NBR 6118,
e também da 14762. Então, de acordo com o tipo de combinação, se é uma carga permanente, proteção, sobrecarga, retração, vento, neve, temperatura e empuxo, e os coeficientes desfavoráveis de segurança. E também para a norma de madeira e a 8.800 também. Hipóteses adicionais, posso criar novas hipóteses de carregamento. Por default, o programa já cria a do peso próprio, porque ela é automática. Quando eu lanço o perfil, ele já calcula o peso próprio da estrutura. Depois, quando entrarmos na aula de carregamento, veremos como criar as hipóteses adicionais de sobrecarga, vento, retração, temperatura, entre outros. Em fundação, tem as opções de considerar as combinações de vento e de sismo na fundação, e o processo construtivo definir o instante de retirada de escoramento quando utilizado as vigas de concreto ou pilares de concreto. Vou clicar em terminar. Perdão, esqueci de falar aqui. Em fundação também é legal definir já a tensão admissível do terreno. Basta clicar na seta azul. E aí eu tenho algumas tensões admissíveis já pré-definidas de acordo com o tipo de solo. Caso isso não atenda à sua necessidade, basta digitar os valores manualmente. Aqui do lado esquerdo, também esqueci de falar, em ações, temos a opção com sismo dinâmico. Clicando nela, eu posso selecionar a norma brasileira e, de acordo com os parâmetros de norma, fazer a verificação da estrutura ao sismo. Clico em terminar, aceitar, e aí foi criada a obra. Reparem que ela está vazia. Agora, como faço para trazer o desenho que eu fiz no DWG para dentro do CIP 3D? É simples. Vou entrar em Ferramentas e importar DXF e DWG. Localizo a pasta em que está salvo o arquivo, então no caso está na pasta Treinamento CIP 3D. E aqui do lado, se não aparecer o arquivo, é porque ele não está compatível com o tipo de arquivo pré-definido na janela. Aqui no caso está marcado DXF, vou marcar o DWG e aí sim apareceu. Vou selecionar o galpão modelo treinamento CIP 3D2, que foi o que eu fiz. Clico em abrir. E aí ele pede para que eu selecione o layer em que estão desenhadas as barras, tá? Por isso que é importante definir o layer. Um layer só para as barras, para que não se confunda com texto, com cotas ou com outro elemento do projeto. No nosso caso é um projeto básico, simples, limpo. Então é só selecionar o layer barras, ele já marcou já o desenho. Reparem que quando eu clico fica cinza, quando eu marco fica azul. Clico em aceitar e aí foi feito a importação. Bom, ficamos aqui nesta aula, nos vemos na próxima. Até mais!